Paz do Senhor por os irmãos. Amém? Amém? Oh, aleluia. Glórias a Deus. Nós estamos gratos ao Senhor pelas grandezas e a sua rica misericórdia que Ele tem demonstrado sobre a nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Obrigado. Glórias a Deus. Eu quero aproveitar que já tem alguns irmãos sob os pés. E vamos ler o livro de Atos no capítulo 28. Glórias a Deus. Aleluias. Atos capítulo 28, eu quero ler com os irmãos, do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Amém? Quero ler Atos 28, versículo de número 1 até o versículo de número 6, juntamente com a igreja. Glórias a Deus. Há um tempo para que os irmãos possam achar e acompanharmos junto essa leitura em o nome do Senhor. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez em terra, verificamos, aleluias, que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos como singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da sua mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizendo ser ele um Deus. Amém? Assentai-vos por gentileza. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmão, nós estamos aqui diante de uma palavra do Senhor e poderíamos ficar horas aqui falando desta palavra, porque poderíamos trazer para a nossa vida muitas coisas que nós aprendemos ou aprenderíamos com ela. Embora alguns irmãos já conheçam essa maravilhosa palavra da parte do Senhor, queremos trazer alguns aspectos desse episódio ou deste acontecido na vida de Paulo, que nós podemos fazer algumas aplicações à nossa vida, ao nosso cotidiano. A primeira coisa que eu quero ressaltar com os irmãos é que esse momento que Paulo vivia não era um momento que todos gostariam. Ele estava fazendo uma viagem, mas não era um cruzeiro. Não era aquela viagem dos sonhos com alguém que ele amasse. Ele estava preso, irmãos. Ele estava preso. Estava ali algemado, indo em alto mar, mas para a prisão. E eles por vários dias viajaram mar adentro, e uma coisa que a gente precisa entender, que os barcos ou os navios daquele tempo não era igual de hoje. Aquele conforto, barco motorizado, nada disso. Imagina o tanto de aperto que aqueles homens passavam. Mesmo que se fosse fazer uma viagem tranquila de passeio, imagina um aperto em alto mar. E diz a Bíblia Sagrada que em um dado momento, aqueles homens perceberam que estava chegando em terra firme. Para quem está numa aflição, não está preso, muda pouca coisa. Mas pelo menos não estava, ou restava-lhe uma esperança de chegar em terra firme, bem, tranquilo. Mas diz a Bíblia que não foi tão tranquilo assim. Agora, eles estão prestes a um naufrágio acontecer. E o pior de tudo, diz a Bíblia que era perto da meia-noite. Alto mar, meia-noite, o barco prestes a virar. Consegue imaginar a cena? Ser preso
em alto mar, mesmo que você saia dali, você sabia que o seu destino era a cadeia. Tenta imaginar a aflição no coração das pessoas que estavam ali. E diz a Bíblia que, como alguns homens perceberam que era terra firme, que estava aproximando ali, alguns tentaram pular, alguns cogitaram a ideia de se lançar ao mar, e Paulo ali no meio deles. A diferença, irmãos, é que Paulo não era, naquele momento, nenhum assassino, nenhum bandido. A prisão dele era por quê? Por anunciar o Evangelho. Se nós estivéssemos falando daquele Paulo lá do passado, que as pessoas o chamavam de Saulo, naquele tempo, tudo bem. Mas nesse momento, Paulo já tinha uma vida transformada. Ele já servia ao Senhor. Ainda assim, estava sendo levado cativo. Uma mensagem que eu trago para os irmãos desse trecho, dessa palavra, é que às vezes as pessoas estão pregando o evangelho por aí, um evangelho que faz as pessoas viverem uma vida de engano. Aquele evangelho onde você diz, olha, aceita Jesus como Salvador da sua vida e que os seus problemas acabaram. E não é esse o verdadeiro evangelho, ou o evangelho genuíno. O evangelho que a Bíblia nos ensina, irmãos, é aquele assim, olha, ei, você quer me seguir? Então coloca a tua cruz nos ombros e me segue. O evangelho verdadeiro é o evangelho de cruz. É o evangelho onde a gente vai passar por situações difíceis e ainda assim vai entender que Deus tem um propósito maior naquelas situações que nós estamos passando. Nós temos uma dificuldade com as pessoas que se uniram a Cristo por causa desse evangelho mentiroso que se prega por aí, é que todas as vezes que ele passa por alguma dificuldade, ele murmura e acredita talvez que Deus não está contigo. Paulo poderia muito bem reclamar naquele momento, dizer, olha, se Deus me permitiu ir para a cadeia, mesmo sem eu ter feito nada de errado, é porque Ele não gosta de mim, é porque Ele não está comigo. Essa é a falácia de muitas pessoas quando sofrem. Querem abandonar a missão que lhe foi entregue, que é de anunciar o Evangelho de Cristo, por causa de um problema que ele está passando. E isso é um problema muito sério, meus irmãos, porque nós precisamos entender que enquanto permearmos esta terra, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por lutas e às vezes por tribulações, mas nós precisamos entender que o lugar de descanso foi prometido para nós, é lá na glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Não bastasse todo aquele dilema, irmãos, diz a Bíblia que Paulo, para a gente encurtar a mensagem por causa do nosso tempo, eles chegaram na porção seca e descobriram que estavam numa ilha chamada Malta. E a gente, resumindo a palavra, nós entendemos que, meia-noite, irmãos, imagina o frio em alto mar. Diz a Bíblia que aqueles homens juntaram algumas coisas ali, os soldados. Paulo é um cara bacana demais. Quando os soldados pegaram uns gravetos lá para colocar, para fazer uma fogueira, eu fico vendo a mensagem de Paulo, irmãos. A gente tem que começar a ver coisas boas em tudo na vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí diz Paulo que aqueles homens os trataram com carinho. Olha que negócio interessante. Alguém que tem a autoestima muito baixa, que vive uma vida de murmuração, que está insatisfeito com tudo, poderia dizer, acender aquele fogo ali, porque eles também estão sentindo frio, eles não estão nem aí com a gente. Essa é a vida de um murmurador. Mas Paulo olha e fala assim, não, eles trataram a gente bem. O cara está preso, irmão. O cara está indo para a cadeia, agora dá um naufrágio, o camarada ainda está dando glória a Deus, está dando aleluia, está agradecendo. E diz a Bíblia que, já que ele estava preso mesmo, poderia falar,
Dane-se, vou morrer por aqui mesmo. Muito provavelmente ninguém vai vir socorrer a gente neste lugar. Tantos dias em alto mar. Mas Paulo demonstra agora uma preocupação por aquelas pessoas que estavam ali. E ele começa a ajudar a catar uns gravetos para colocar no fogo. Irmãos, nós precisamos de aprender uma coisa que algumas pessoas já aprenderam. E alguns crentes ainda estão atrasados. Quer ser abençoado? Abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Tem muita gente que não está preparado para ser abençoado. Ele não sabe ser um abençoador. A lei do retorno, ela é magnífica, irmãos. Quando você abençoa o seu irmão. Quando você tem preocupação com as pessoas que estão ao seu redor. Vai vir coisa boa para a sua vida. Isso não é promessa falsa, isso é lei natural. É Deus quem fez assim. Quando você se coloca como abençoador na vida das pessoas, aleluia, não precisa ficar esperando dinheiro, não precisa ficar esperando retorno, porque Ele é certo, Ele vai vir sobre a sua vida. Então seja a partir de hoje um abençoador. Abençoe seu irmão, abençoe seu vizinho, abençoe sua família, abençoe aquelas pessoas que você diz amar. Seja um abençoador, porque é muito lindo a gente querer bênção. Deus só podia me abençoar, ninguém me ajuda, ninguém contribui comigo, eu estou passando dificuldade e ninguém vê, eu estou passando dificuldade e ninguém enxerga, mas quando nós temos oportunidade, nós não abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor. Aí nós fugimos totalmente da Bíblia, porque a Bíblia ensina as pessoas a amarem, e aquelas pessoas que amam de verdade, eles são abençoadores na vida das pessoas. Aleluias. Não bastasse todo aquele problema que eles estavam vivendo ali. Paulo juntando os gravetos. Oh, meu pai. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele pega aqueles gravetos, uma cobra boca o dedo dele. Só que não era uma cobrinha qualquer. Os bárbaros, o pessoal que estava na ilha, que conhecia aquela região, colocaram a mão na cabeça e falou, pronto. Agora já era. Essa cobra, quando ela pica alguém, daqui uns minutinhos vocês vão ver ela inchar. Eu fico imaginando aqui um monte de gente cochichando assim, ó. Morreu. Sabe o que é o pior, irmãos? O julgamento. O pessoal olhou para Paulo e falou, olha, aquele camarada ali só pode estar em pecado. Alguma coisa de grave ele fez, porque ele não morreu no naufrágio, mas vai morrer aqui. Os deuses não deixam barato. Esse cara fez alguma coisa errada. Tem gente que é trabalhado na língua, irmão. Só o sangue de Jesus para ter poder. Não pode ver nada. Ele já quer tirar conclusões. Vê o irmão sofrendo? Pecou. Vê o irmão passando por dificuldade? Ah, eu imagino, porque eu vi o fulano fazendo isso outro dia. Está explicado por que está sofrendo. Você não sabe de nada da vida do irmão. Você não sabe o que ele passa. Você não sabe as lutas que ele tem passado. Você não sabe as quantas vezes ele tem clamado ao Senhor. Por mais que ele vacilou, por mais que ele pecou, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Toda aquela pessoa que se arrepende, diz a Bíblia que aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele alcança a misericórdia. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Aconteceu um problema com Paulo. E o pessoal já começou a julgar. Só pode ter feito alguma coisa. Esse aí vai morrer. Daqui uns minutinhos está todo mundo inchado. Ele está todo inchado, aliás. E vai morrer. Quantas vezes as pessoas olharam para você e diziam que você ia morrer? Talvez não uma morte física, mas que você não ia aguentar mais ficar na presença do Senhor, que você estava só fugindo da polícia. Outros falavam que você estava só querendo aquela cesta básica porque você estava com dificuldade financeira. Outros falavam que você queria só arrumar um namorado. Outros falaram para você que você queria só por causa disso ou por causa daquilo. Mas Deus sabe as intenções do seu coração. Continue firme, persevere nos caminhos do Senhor. Não deixe as falácias, não deixe as pessoas que usam a língua para difamar, atrapalhar a sua carreira espiritual. Deus tem um propósito lindo na vida de cada um. Deus não te chamou, aleluias, à toa, ou simplesmente porque você é bom ou deixou de ser. Ele tem um plano especial na vida de cada um de nós. Irmãos, se nós ficarmos olhando o que as pessoas sem serviço falam da gente,
nós não caminhamos para lugar nenhum. Nossa vida profissional desaba, nossa vida espiritual ela paralisa e o adversário só vai tendo êxito porque as pessoas dão ouvido a quem não tem nada de Deus. E aí, irmãos, diz a Bíblia Sagrada que o pessoal ficou ali esperando. Quem não acredita, irmão, quem não tem fé, só espera o mal para as pessoas. Nós precisamos de praticar a fé. Aquela fé racional, onde a gente entende que Deus ele tem poder, de fato, para nos livrar. E aí, diz a Bíblia lá no livro de Mateus assim, olha, se você for picado por uma serpente ou por escorpiões, o que vai acontecer? Não lhe fará dano algum. Aleluia! Paulo creu naquela palavra, irmãos. Paulo continuou trabalhando, ajudando os irmãos ali. Ele diz a Bíblia que a serpente grudada no dedo dele, ele deu uma balançada assim, jogou ela no fogo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A serpente que tenta te enganar, a serpente que tenta machucar a sua vida, que tenta te picar, que tenta fazer você ficar doente, ela vai ser lançada no lago de fogo. E se você permanecer nos caminhos do Senhor, se você sacudir ela, se você jogar a palavra de Deus nela, se você andar nos caminhos do Senhor, você vai morar na glória com o Senhor Jesus Cristo. Tem algumas pessoas, irmãos, eu quero fazer uma aplicação pessoal aqui com os irmãos. Mesmo crentes, mesmo pessoas que estão na igreja, têm sofrido as consequências das picadas da serpente. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém é picado pela serpente, por uma cobra, é um inchaço. Dependendo do tipo de veneno, de tipo de serpente, você chega a inchar o corpo todo. Eu quero fazer um paralelo com a vida espiritual de algumas pessoas. Tem algumas pessoas que não saíram da igreja, mas foram picadas pela serpente. Tem gente inchado. Tem gente achando que é melhor que o outro. Tem pessoas que estão inchadas porque foram picadas, não saíram da igreja ainda, mas foram picadas e o veneno tem trazido efeitos ruins na vida dela. Quando alguém se deixa contaminar, ele começa a ficar ruim, ele começa a inchar. Um inchaço que eu quero dizer aqui, irmãos, é o inchaço da exaltação. Tem pessoas que começam a crescer demais e acham que é melhor que o irmão, acha que fala melhor, acha que toca melhor, o outro acha que canta melhor, o outro acha que é melhor, o outro acha que é mais bonito, o outro acha que é mais atraente, e começa uma disputa do eu, aleluia, mas o único eu que pode crescer neste lugar é aquele eu sou, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, a qual Moisés lá naquele lugar, lá naquele Faraó, junto com o Faraó, ele diz, olha, quem é que eu vou dizer que é o Senhor para Faraó, como eles vão entender, aleluia, e o Senhor diz assim, olha, diga apenas que o eu sou te enviou, aleluia, eu aqui é o Senhor, eu sou é Ele, é o único digno de honra, único digno de louvor, único digno de adoração. Então, em nome de Jesus, não deixe o efeito do veneno da serpente, que é o diabo, fazer efeito na sua vida. Porque Cristo é o antídoto para qualquer efeito da serpente. Não deixe, irmão. O inimigo tem tentado picar os crentes, as pessoas que servem o Senhor a todo tempo, injetar o seu veneno para você falar do seu irmão, injetar o veneno dele na sua veia, para você ficar aborrecido com os crentes, para você não vir mais à presença do Senhor, para você não orar mais. Tem pessoas que o efeito dessa serpente tem atrapalhado ele orar, tem muito tempo que ele não consegue mais orar 1 minuto sequer, tem muito tempo que ele não consegue louvar ao Senhor, ele até vem na igreja às vezes, mas no momento da oração nem o olho ele consegue fechar mais. Tem pessoas que continuam na igreja, ele está inchado, ele está sobre o veneno, ainda sobre os efeitos da serpente, porque ele
ele ainda não consegue exaltar o Senhor, não consegue mais sentir a alegria de estar na casa de Deus. Você olha para ele, está desanimado, você olha para ele, está triste, não tem mais alegria do Espírito Santo. Deixa o Espírito de Deus entrar na sua vida, que todo efeito do mal, que todo efeito do veneno da serpente vai ter que sair da sua vida. Aleluia! Todo pecado vai ter que sair, toda mentira, todo engano, toda frieza, toda fraqueza espiritual vai ser jogada por terra e você vai ser reavivado. Você vai animar-se espiritualmente mais uma vez para a honra e para a glória do Senhor Jeová. Aleluias. Não deixe, irmãos, não deixe o inimigo, não deixe o veneno da serpente fazer efeito na sua vida, porque nós temos Cristo. Esse veneno só vai fazer efeito se nós deixarmos, porque nós temos Cristo. E diz a Bíblia que esse Cristo que nós servimos, um dia, irmão, ele pisou na cabeça da serpente. Aleluia! Essa serpente que tenta maltratar os filhos de Deus, ela já foi pisada por Cristo. Não tem por que nós temermos, não tem por que a gente ter medo, porque Cristo já venceu a serpente. Alabaxu de Candará. E agora está lá aqueles torcedores contra, que pessoal que, mesmo sendo crente, não crê no milagre de Jesus. Todo mundo esperando Paulo inchar, mas Paulo não incha. Alguns murmurando, resmungando, esse cara deve ter pecado. Não morreu lá, mas vai morrer aqui. Profeta do cão, né, irmão? Tem gente que é desse jeito na vida das pessoas. Mas não deixe palavras, maldição de ninguém pegar na sua vida, porque você já foi abençoado pelo Criador. E aí diz a Bíblia que Paulo continua firme. Eita glória! Continua trabalhando, continua ajudando o pessoal, continua conversando. Aleluia. Aí daqui a pouco foi começando a ficar sem graça. Por que esse cara não vai morrer, não? Achei que ele ia cair duro ali. Morreu não. Não é que ele não morreu. O que tem nesse cara? O que tem nesse homem que aquela serpente, todo mundo que eu já vi falar que foi picado por ela morreu. Mas ele não morreu. Estranho, nem inchar ele inchou. Aí tem gente que se recusa a acreditar no milagre de Deus. Falou assim, não, deve que o veneno não pegou direito. Eles esquecem que você tem um Deus. Eles queriam ver a sua derrota, mas esqueceram. Aleluia, que quem venceu a serpente está do seu lado. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Muita gente vai ter que mudar de opinião a seu respeito. Diz a Bíblia que, de repente, espera Paulo cair duro ali, não cai. Aí de repente parece um passando mal lá, com uma dor de cabeça, Paulo ora. Achei que o cara ia morrer, está orando para os outros. Aleluia! Sabe de uma coisa, irmão? Mais uma vez a gente volta naquela palavra que a gente falou no início. Mesmo que as lutas estejam atropelando a nossa vida, continue sendo abençoador. Paulo podia ter ido para o canto e falou, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Todo mundo falou que eu vou morrer. Mas ele continuou sendo abençoador. Gente passando mal lá, ele orava. A pessoa era curada. Ele podia dizer, eu vou orar? Deus não está olhando para mim? Deus permitiu que eu estivesse aqui. Se ele quisesse que eu fizesse a obra, ele não tinha deixado nessa situação. Tem pessoas, irmão, que quer transferir toda a responsabilidade para Deus. Todo o mal que ele vive para Deus. Tudo que contesta, tudo que tem acontecido de ruim, ele não assume. E aí não consegue mudar de vida. Enquanto a gente não assume as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, enquanto a gente não confessa para Deus
que nós estamos com uma dificuldade em determinada área, nós não vamos conseguir superar, não vamos conseguir mudar de vida. Admita para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, eu tenho dificuldade nesta área, Senhor, me ajuda. Eu não estou tendo força para caminhar, me dá força, Pai. Eu entendo que eu preciso morar no céu, mas eu não estou tendo condição de sentir, não consigo mais sentir alegria. Me ajuda, Deus, eu quero. Senhor, eu fico achando tão bonito aqueles irmãos todos animados lá na sua obra, eu não consigo ter essa vibração. Me ajude, Senhor, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que tudo que você pedir, aleluia, crendo, você vai receber, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Creia, irmãos, creia que você vai receber, creia, porque Deus está no controle das nossas vidas, aleluia. E uma coisa interessante para a gente finalizar: as pessoas começaram a mudar o conceito de Paulo. Peraí, esse cara é um Deus? Para quem era um pecador, até agonia mesmo, né, irmão? Já virou Deus? O pessoal já começou a admirar, olhar ele com um olhar diferente. Já começou a querer aproximar dele. Crente de verdade, irmão, ele atrai pessoas para o lado dele, porque tem positividade. Tem um Espírito Santo de Deus. Mesmo a gente passando por dificuldades, as pessoas conseguem contemplar um brilho diferente no seu rosto. Não significa que crente não sofre, não, irmão. Talvez sofra até mais do que alguns outros por aí. Mas o brilho do Espírito Santo permanece na sua vida. Nós passamos tanta dificuldade quanto uma pessoa que não serve ao Senhor. A diferença é a forma que passamos pelos problemas. O crente de verdade, ele não passa murmurando. Ele passa alegre. Alegria que eu quero dizer não é satisfação por estar passando problema, não. É porque ele entende que logo, logo vai passar e a vitória está chegando, aleluias. É diferente quando a gente crê no Senhor Jesus Cristo. É diferente quando a gente tem Cristo dentro do nosso coração. Passamos por dificuldade, mas entendemos que logo, logo tudo isso vai passar. E se não passar aqui na terra, nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor. Paulo passava por uma situação tão difícil, irmão. Diz a Bíblia que ele orou ao Senhor e disse: Senhor, passa de mim esse cálice, passa de mim esse problema. Ele orou 3 vezes ao Senhor e o Senhor vai e fala para ele: olha, a minha graça te basta. Já tentou experimentar a graça do Senhor? Às vezes você está chorando, tem tantos anos, tanto tempo. E Deus já disse para você algumas vezes: você não entendeu, a minha graça te basta. Quando a gente entende isso, irmão, as coisas mudam. A graça do Senhor te basta. Sabe o que é graça, irmão? É favor e merecido. Olha, você vê que maravilha. Deus vai fazer na sua vida, fique em paz. Mesmo sem a gente merecer, graça é isso. É favor, é algo que Ele faz para a gente sem a gente merecer. A minha graça te basta, Paulo. Deus diz para você nessa noite: a graça dele te basta. Creia no poder do Senhor, creia na graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos colocar sobre os pés. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Paulo venceu, irmão, aquele momento. Era muito problema, para falar a verdade. Muito problema para uma pessoa só. Não sei se você tem dito isso aí para você, lá dentro da sua casa. Meu Deus, parece que todos os problemas do mundo caíram sobre mim. Eu sei que você está passando dificuldade. Mas entenda uma coisa, não é só você. Não é só você que está passando por problema. Todo mundo tem um dilema, irmão. Todo mundo tem uma dificuldade aqui nessa terra. Todas as pessoas passam por uma situação. Cada um passa por uma diferente, mas passa. Tem hora que você dá até vontade de trocar de vida com alguém, né? Sabe por quê? Porque você não vê os bastidores da vida dele. Você viu só ele passeando de carro na rua. Mas você não contempla as dores que ele sente. Você não sabe de nada da vida dele.
Muitas pessoas seguiam Jesus. Muitas pessoas queriam ser igual a Jesus. Mas e os problemas que ele passava? E as tentações? E as provações? E o couro que estava para ele tomar que ninguém imaginava? E a surra de chicote? E a cruz que ele tinha que carregar para ele mesmo morrer nela? Alguém quer? Então, pare de olhar a vida das pessoas. Pare de dar ouvido às pessoas que só querem o mal. E em nome de Jesus, creia, olhe para a cruz, olhe para o Senhor, veja aquela cruz vazia e olhe para o céu e contemple Jesus lá à destra do Pai, contempla lá na glória, imagina que você vai morar lá um dia, creia, comece a entender isso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos ser vitoriosos, oremos. Poderoso Deus, grandioso Pai, nós bendizemos o Teu nome por Tua graça, Senhor. Meu Deus, entendo que não somos merecedores, nem sequer de dirigir uma palavra ao Senhor, mas Tu tens tido misericórdia para conosco. Meu Deus, olha aquele milagre que fizestes na vida de Paulo. Paulo continuou sendo um abençoador, mesmo passando por dificuldades, mesmo a caminho da prisão, mesmo em meio ao naufrágio, ele continuou firme. Ele continuou fiel, ele continuou fazendo a sua obra. Deus querido, Paulo não ficou reclamando, ele não ficou falando que ia sair da sua presença só porque as coisas estavam dando errado. Deus, olha que maravilha, Senhor. Paulo não, em momento algum, disse que não ia ser mais um crente, porque as coisas estavam difíceis. Ao contrário, Senhor, mesmo em meio ao naufrágio, mesmo em meio à prisão, ele continuou te adorando, ele continuou bendizendo o teu nome, ele continuou dizendo que o Senhor é santo, ele continuou orando para as pessoas serem curadas, aleluia, mesmo com o veneno de uma serpente ali tentando atrapalhar a sua vida, aleluia, ele permaneceu firme. O Senhor deu vitória para Paulo, e eu quero te pedir nessa noite que dê vitória para esse crente, Deus, que está aflito, orando com a gente agora, Senhor. Essa pessoa que desviou dos teus caminhos e não tem força mais para voltar. Essa pessoa que ainda não desviou, mas está, Senhor, quase caindo, está totalmente desanimado, está aborrecido por causa das coisas que têm acontecido na sua vida. Tem misericórdia. Eu peço ao Senhor, Espírito de Deus, traga novamente alegria nessa pessoa. Pai querido, traga alegria para esse lar, traga alegria para essa vida, Senhor. Meu Deus querido, em nome de Jesus eu quero te clamar, em nome do Senhor, nós repreendemos agora toda frieza espiritual. Pai querido, em nome de Jesus, tira esse povo da inércia, tira a nossa vida da inércia espiritual e nos ajude a caminhar para morarmos no céu, Senhor. Em o nome de Jesus, ensina-nos a ser ganhadores de alma para o teu reino. Abençoe a tua igreja, Pai, fortaleça, renova e aviva, Senhor, essa tua obra, em o nome de Jesus. Amém.